A gente falou muito de cara a cara, mas deve ser menor, assim, a população, mas mulher em situação de Eu rua. ia ter essa perguntinha aqui, Zezé. caralho. Ai, querido, tamo junto. Pra caralho. É porque assim, o que leva uma mulher a ser... Porque o homem a gente já entendeu. Legal, as questões. E a mulher? Também. Mesma coisa. As mesmas questões. Seja por abandono familiar, e aí as mulheres têm uma outra questão, que são a violência doméstica leva muitas mulheres Sabia que tinha uma coisa a mais. a né? acabar a parar em situação de rua. Sem dúvida nenhuma. Mas há mais homens do que mulheres. Ou não, é um achismo. Não, eu não consigo nem te passar esse dado. Mas hoje, pensando no quadro atual, eu diria que tá bem equilibrada a coisa, assim. A gente tem tantos homens quanto mulheres. Eu acho que dentro dos serviços que a prefeitura oferta, a gente vê mais homens dentro desses serviços. E aí eu não sei qual que é a diretriz lá em cima que chega a esse pra ponto. chegar a isso acontecer. Mas você vê, sim, muitas mulheres em É situação... porque é uma situação até bastante diferente. Imagina, ela engravida na rua. Como é que é isso? Se a mulher engravida na rua, tem um cuidado com esse... É isso. Esse lugar que ela falou lá, que é o... Por isso que as pessoas, os agentes redutores de danos, que no caso é minha função, né, nesse trabalho que eu tô, tem os agentes redutores de danos que trabalham com abordagem de rua. Então eles vão ofertar o mínimo do acesso à saúde para essas pessoas. Lógico que, às vezes a gente não vai... Pensando em São Paulo, a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas. Mas se a gente sair de São Paulo, isso é um pouco mais complicado, né? Porque São Paulo tem muitos desses serviços espalhados por todos os territórios, que aí você consegue chegar até essas pessoas. Mas, por exemplo, a gente tem muitas pessoas trans na rua, por um puta preconceito familiar. E acontece. Se a gente tem, hoje, uma sociedade extremamente preconceituosa, imagina, né, com pessoas que fogem do padrão que a sociedade espera. Aí o preconceito é muito maior. Ele é dobro, né? Sem dúvida, se não for o triplo. Existe preconceito entre os próprios moradores de rua? Sim, sim. Existe preconceito, de repente, o que a gente vê às vezes de usuários de substâncias para usuários com substâncias. Então, por exemplo, eu sou um usuário de crack e você é um usuário de álcool. E você acha que eu sou um drogado. Você não. Maravilhoso. Por quê? Porque a sua substância é lícita. Sua substância tá passando... Carlão tá foda, mano. Carlão foi pro crack, mano. É isso. É tipo, e a gente já vivenciou alguns debates, assim, algumas coisas, que você olha assim e você fala, cara, isso é surreal. Mas é da pessoa, e aí é mais complicado ainda lidar com essas pessoas. Igor, acho mais difícil lidar com alcoolistas do que com outros usuários de substâncias. Por quê? Porque o alcoolista, ele tá embasado no que o que ele tá fazendo é legal. É legalizado. É verdade. Então eu tô, pô... Mas é uma droga do mesmo jeito. É uma droga e talvez... Mas isso que você tá falando, tipo, assim, é uma questão moral, né? É Ele tá tendo isso. Ele tá seguindo a lei. Ele tá tendo moralismo É numa isso. coisa que não tem moral ali, né? De repente, se você tiver um uso abusivo dessa substância, né, do álcool, ela pode acabar se tornando mais agressiva do que outras Mas com substâncias. certeza. Com certeza. Mas tudo é a questão do equilíbrio, Sim. né? É muito difícil a gente conseguir colocar numa balança e falar assim, essa droga é pior que essa. Que nem uma galera que defende a legalização da maconha, mas, nossa, eu não chego perto de um usuário de crack de jeito nenhum. Sim. Se você trabalha com redução de danos, se você acredita na redução de danos, você tem que, no mínimo, acreditar na descriminalização das drogas. Claro. Das Claro, drogas. faz sentido. Só que tem um lance assim, não, mas eu só sou maconheiro. Como é que eu vou conviver com um cracudo? É igual o cara que bebe. Você é tão preconceituoso quanto o cara que bebe. Mas os e tá danos do discriminando. crack não são maiores do que os danos da maconha? Tudo depende do uso. O lance todo é a quantidade, o abuso das substâncias. Então, assim, Redução de danos. é isso. É muito difícil eu falar pra você que tal substância é mais prejudicial que outra substância. Não. Uma substância não é mais prejudicial que outra. É a forma como você a utiliza, a quantidade que você utiliza e o contexto em que você utiliza ela. Tá. Vamos lá. Você obviamente viveu 3 anos disso daqui, você tem
Como é que é seu dia a dia, assim? Você vai nos lugares, você vê o morador de rua, bate papo com ele, leva ele pra um abrigo? Como é que é o teu cotidiano, assim, nesse lugar? Não, hoje eu tô num desses espaços que seria a terceira etapa do programa, Ah, tá. né? Então já é uma galera que já teve a abordagem, já passou por um outro espaço. Nesse espaço ela já tem o mínimo da organização, de ressocialização, e a gente está na última etapa do programa, Tá. que é você trabalhar com essas pessoas, autonomia total, assim. Você conversa com elas. Você praticamente, seu Isso. dia é basicamente se relacionar. Com pessoas que moram dentro de um espaço. Maravilhoso. Que Então já essas- vieram da rua. Sim, já tiveram em situação de rua, já passaram Nesse por caso, outro já tão procurando serviço. emprego, não? Já tem a grande maioria delas. Existem alguns programas, né, do governo que fornecem, né, capacitação profissional e emprego, e existem outras pessoas que já têm outros empregos que elas mesmas procuraram, assim. Tem todo um suporte de uma equipe, existe uma equipe multidisciplinar, assim, absurda, de muita gente boa, né, empenhada para ajudar e para construir junto com essas pessoas uma melhoria, né? Então, assim, elas já estão no espaço que elas têm moradia, elas têm alimentação, elas têm acesso à saúde, elas têm acesso ao emprego, elas têm acesso à cultura, a lazer, e dali elas estão sendo trabalhadas para retornar para a Só sociedade que a lembrando, gente né, mano, conhece. todo mundo que a gente tá falando de São Paulo, né? É, tô falando de São Paulo. Isso, Tem isso. muitos outros lugares Isso. no Brasil, a gente não sabe como é que Que é. deve e ser tal. até pior, velho. Com certeza. Imagina, sei lá, eu vou chutar aqui um Rio de Janeiro aí, deve ser Não, complicado. e tem políticas, pensando em cidades grandes, tem políticas muito fortes, né? Se você pensar em cidades mais de interior, cidades menores, essas políticas não são tão fortes. A gente tem políticas em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, né? Agora, cada prefeitura também tem uma demanda, tem uma grana, uma verba, um orçamento para trabalhar Mas com existe isso. êxodo do tipo assim, sair de morador de rua de Goiânia pra vir pra São Paulo, morador de rua. Imagina. Pra caralho. Tem. Porra. Qual que é o melhor lugar pra ser morador de rua? Que essa galera escolhe? Olha, O Goiânia tá bombando. Não, Vai Floripa ter, tá espetacular. vai ter o Lollapalooza. a gente tem uma cena de situação de rua em Brasília, por exemplo, muito forte. A galera vai pra lá. Mas eu ainda acredito, pelas pessoas que a gente conhece, pelo espaço que a gente tem, lá no espaço onde eu trabalho, eu acredito que ainda é São Paulo. São Paulo, as pessoas vêm muito para São Paulo. De Brasília pra São Paulo, você disse? Do Brasil, Do Brasil todo inteiro pra São pra Paulo, São Paulo. pelas oportunidades que São Paulo oferece. Pelas oportunidades que São Paulo oferece. Eu escutei, eu acho até meio forte dizer isso, mas eu escutei de uma pessoa que esteve muito tempo em situação de rua que era difícil passar fome em São Paulo. Imagina que tem mais gente também. Porque tem mais gente, tem mais espaços, tem mais serviços, tem mais restaurantes, mais lugares, você Sim. tem... Eu não penso dessa maneira, e eu tô falando isso com uma pessoa que esteve em situação de rua. Hoje ela não está mais, ela tem a casa alugada, tudo bonitinho, faz as viagens dela, trabalha, tudo redondinho. Cara excelente. Mas ele já comentou isso. Porque tem um pensamento que é o seguinte, maluco, se eu fosse morador de rua, tô dando exemplo, eu ia falar, mano, eu vou ser num lugar muito top, velho. Vou É morar isso. num lugar top. Vou pra lá tal. Sabe uma coisa que eu achei curiosa, por exemplo? Você consegue ver diferenças de moradores de rua? É que você trabalha em São Paulo. Mas, por exemplo, eu vou dar um relato meu. Cada vez que eu falo morador de rua, você sente uma punhalada no peito, não, né? Não, um tapinha assim nas costas, Tá bom. mas Cada tudo vez bem. que eu vejo um morador em situação de rua, Isso. pronto, agora eu já fiz amizade. Cidadão em situação de... É que é muito longo, caralho. É muito longo. É muito. mas Uma aí já pessoa, podia ter falado. uma pessoa em situação de rua, mas tudo bem. Uma a gente, PSR, pronto, pra ficar mais rápido. Uma PSR, uma pessoa em situação de rua. Neologismo. mandou uma sigla aqui. Nova. Virou gamer. Arrasta. Tá nada a ver. O cara tá vendendo um curso, de repente. Galera aí, ó. Já temos aqui um novo programa. agora. Temos um novo programa aqui. Adote um mendigo. Sabe? Que absurdo. Mendigo, vai Que tomar absurdo, no cu, que babaca. absurdo. Não, velho, só foi uma piada. Babaca. Foi piada, Não. viu? Que você é Questão de assim. piada, Tá valendo, Vamos lá. tá valendo. A turma do PSR, né? Pessoas em situação de rua. É muito curioso. Eu aqui em São Paulo, eu percebo que é o seguinte, quem que é um morador de rua brasileiro? Ele é um cara meio fudido, aquela coisa que a gente falou, da depressão, deu merda. Eu fui para os Estados Unidos, né, fazer show, e é muito curioso, que o morador de rua lá, ele é um cara que tá puto. Ele tá puto. Ele é um cara que lutou no Vietnã. É. Ele é um cara que... Maluco, ele me dá a impressão que ele tá lá pra causar, assim, é meu achismo. Porque, não sei, ele não tem uma coisa
caridosa no sentido de me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso comer. Porque eu acho que nos Estados Unidos você consegue trabalhar 1 hora, ganhar R$8, aquelas merda, né? Sim. Você consegue lavar um prato ali, tem mais oportunidades até pra acontecer. O cara tá lá pra protestar, me dá essa impressão, assim. O cara tem um puta Doberman, o cachorro do puto, cara. ele E tá o puto. cachorro do Dória o cara tem, sabe assim? Só que ele tá puto. Eu juro que eu vi essa cena. Eu tava vendo um dia um morador de rua lá em Nova York, eu olhei pra ele e falei, maluco, o tênis dele é muito da hora. Eu fiquei olhando pro tênis, puta ASICS. Falei, o cara tá mó bem. Caralho, tu cobiçou. Com uma plaquinha assim, mano, libera a maconha. Ele tem um protesto, ele escreve um bagulho, volta... Morador de rua embasado. É uma coisa... É um achismo muito errado meu? Não, porque é um cenário diferente. Por exemplo, isso você não precisa de grandes estudos. Você pode assistir filmes e séries que você consegue visualizar isso. Como os Estados Unidos esteve envolvido em muitas guerras, quando essa galera volta para os Estados Unidos, e aí você tem todo um trauma psicológico por causa dessa, né, de estar em combate, e você não tem suporte nenhum do governo, ou um suporte muito mínimo do governo, e você acaba em situação de rua, você tem uma outra mentalidade, você tem um outro pensamento. Buga, né? Você tem um outro pensamento. E você tem uma outra criação, né? Você tem um outro estudo, uma outra educação. Então, talvez por isso nos Estados Unidos essa galera tem uma organização maior. É bizarro. Ou Pô, mas uma você coisa vê, diferente. O motivo ele é muito parecido, é o mundo do cara desabar. É isso. O cara tá na guerra, vive a guerra, isso. ele quer voltar pra guerra, lembra? É A gente isso, falou do cara ele- do Afeganistão, é isso. aí ele não volta, ele não tem mais nada pra Pô, fazer. pior que isso, ele se achou traído pelo país. Exatamente, Ele falou, que é a mano, maioria, né? pô, perdi a perna. E qual suporte ele tem quando ele tá aqui? Né? Quando ele tá aqui, que eu digo, quando ele volta pra Sim, pra sim. terra Ele não é mais herói, dele. ele não é ninguém. É meio igual a história da Princesa Isabel quando libera os escravos. Ela fala, mano, agora não tem mais escravo. Beleza, nossa, como ela foi legal. E eles vão ficar onde? Ah, eu não sei. É Eles vão isso. fazer, Eu tá? assinei. Agora se vira aí. Aí fica um bando dos pretos todos aqui, meio tipo, e aí, vou fazer o que, caralho? Porra, Princesa Isabel, você me fudeu, caralho. E aí começa a se formar as comunidades, as favelas e tal, porque as pessoas elas foram jogadas na rua. É isso. Então você pega toda uma população que veio de diversos lugares, mas na sua grande maioria da África, que foi arrancada da sua cultura, que eram pessoas formadas, pessoas de muitas delas, príncipes, rainhas, pessoas que tinham um status social Naquele lugar. naquele espaço, e elas foram arrancadas da terra dela, elas foram sujeitas a um tratamento desumano, e aí depois você solta essas pessoas em situação de rua, sem nada, sem suporte, é mais ou menos esse lance dessa galera A que conclusão que a gente tá chegando é sobre base. é sobre base, Entendeu? e é sobre amparo, é sobre você amparar. Como que você ampara essas pessoas, né? Como que você dá suporte para essas Você acha que o pessoas? Estado é bom pra dar essa base? Olha, eu acho que muito se evoluiu e desses últimos tempos a gente tem regredido um pouco.